Olá, queridos alunos, tudo bem? Espero que sim. Professor Adama aqui mais uma vez com vocês. O conteúdo da aula de hoje é sobre ondas, ok? Ondas é um conteúdo muito importante para as ciências da natureza, especificamente da física, ok? Então, nesse conteúdo, abordaremos as características de uma onda, ok? Vejamos. O que é onda, tá? Onda é uma perturbação que se propaga no espaço, ok? Essa perturbação que se propaga no espaço, ela transporta energia, beleza? Sem transportar matéria, conforme vocês podem ler aqui, ó. Quando uma pessoa começa a sacudir uma corda presa a um ponto fixo, por exemplo, aqui essa maçaneta, estão vendo? E ela sacode essa corda para cima e para baixo periodicamente e mantém um ritmo constante. O que acontece? É formada uma sequência ritmada de pulsos que se propagam pela corda. E essa sequência ritmada de pulsos que se propagam pela corda é chamada de onda. Beleza? Então, uma onda é uma perturbação que se propaga no espaço. Agora a gente vai ver o que são ondas mecânicas, tá? Ondas mecânicas são as ondas que se propagam através de um meio material. Ou seja, as ondas mecânicas elas necessitam de um meio material para se propagar, ok? Alguns exemplos de ondas mecânicas, tá? Temos as ondas que se propagam na corda, como vocês podem visualizar aqui, tá? Temos também as ondas que são formadas na superfície de um lago quando gotas de chuva caem na água, ok? Como vocês podem ver aqui, ó. Isso são ondas mecânicas, porque necessitam de um meio material para se propagar. Ok? Quais são os elementos de uma onda? Ok? As ondas possuem diversos elementos. Por exemplo, estão vendo essa região mais alta aqui, ó? Essa região mais alta é chamada de crista. Ok? Já ouviram falar na crista da onda? A crista da onda é a região mais alta da onda. Ok? E o contrário da crista é chamado de vale. Vale é a região mais baixa da onda. Beleza? Então, crista é a região mais alta e vale é a região mais baixa. Então, crista é a região mais alta da onda e vale é a região mais baixa. Ok? Temos também um outro elemento da onda chamado de amplitude. Amplitude é a distância que vai de uma crista ou de um vale até a posição de equilíbrio. Qual é a posição de equilíbrio da onda? Se a gente dividir a onda ó, ao meio, assim, ó, na horizontal, essa região aqui é chamada de posição de equilíbrio, tá? Esse traço aqui, ó. E também temos o comprimento de onda. O que é o comprimento de onda? É a distância entre duas cristas sucessivas, ou entre dois vales sucessivos, tá? Ou seja, se eu pegar duas cristas, por exemplo, essa crista e essa crista, que é a região mais alta, e medir a distância que vai dessa crista até essa distância aqui ó, é chamada de comprimento de onda. O comprimento de onda é representado pela letra grega lambda, tá? Essa letra aqui se chama lambda e significa comprimento de onda, tá? Então vamos prosseguir. Vejamos agora o que é período, que é representado pela letra T, e frequência. O período, representado pela letra T, esse T significa o tempo gasto, tá? O período é o tempo gasto pela onda para realizar uma oscilação completa. Temos também a frequência da onda, representada pela letra F minúsculo, tá? Frequência é o número de oscilações completas que cada ponto realiza por unidade de tempo. Aí percebam que geralmente o tempo ó, ele é medido em segundos, tá? Letra S, beleza? Já no Sistema Internacional de Unidades, que é o SI,
Frequência é medida em Hertz, H maiúsculo, Z minúsculo. A unidade de medida de frequência padrão é Hertz, Hz, beleza? Se liga nisso. Hertz significa a quantidade de ciclos por segundo, ok? Quando a gente trabalha com Hertz na física, ok? A gente utiliza múltiplos do Hertz. Por exemplo, kHz, que é KHZ, significa 1000 Hz. Quilo significa 1000, beleza? Mega significa 1 milhão. Então, megahertz, que é MHz, significa 1 milhão de hertz. E gigahertz, que é GHz, significa 1 bilhão de hertz. Ok? É interessante a gente perceber que a unidade de frequência do Sistema Internacional de Unidades, que é o Hertz, é em homenagem ao físico alemão, esse físico aqui, ó, Heinrich Hertz, ok? A unidade Hertz é em homenagem a ele, tá? O que foi que o físico alemão Heinrich Hertz fez? Ele mostrou ser possível produzir ondas eletromagnéticas a partir da eletricidade, ok? Então, devido às grandes contribuições que ele deu para a ciência e principalmente para a física, é que a comunidade científica homenageou a ele com a unidade padrão Hertz, em homenagem a ele, tá certo? Outro fato muito importante que a gente tem que se atentar é que a frequência é o inverso do período, e o período é o inverso da frequência, tá certo? Então a gente tem essas duas fórmulas aqui, ó. Essa fórmula calcula a frequência e essa fórmula calcula o período, tá? Temos também a velocidade de propagação, tá? A velocidade de propagação das ondas, ela depende de cada tipo de onda, tá? Vamos exemplificar. A velocidade de uma onda sonora, tá? Que são as ondas que nos permitem ouvir. As ondas sonoras elas se propagam no ar a 15 graus Celsius com uma velocidade de cerca de 340 metros por segundo. Então 340 metros por segundo é a velocidade do som, tá? A velocidade aproximada do som. Já a velocidade da luz visível e de outras radiações eletromagnéticas, como raio-x, raios gama e outros tipos de radiação eletromagnética, é bem maior, cerca de 300 mil quilômetros por segundo no vácuo, tá? Então vejam só, a velocidade da luz ela é ainda maior que a velocidade do som, beleza? Se pegar a distância média do Sol até a Terra e dividir pela velocidade aproximada de 300 mil quilômetros por segundo, nós descobriremos que o tempo aproximado que a luz do Sol demora para chegar do Sol, da superfície do Sol, até a superfície da Terra, é de aproximadamente 8 minutos, ok? Como é que a gente calcula a velocidade de uma onda, tá? Para a gente calcular a velocidade de uma onda, a gente pode usar essa fórmula aqui, ó. Velocidade é igual ao comprimento de onda, lambda significa comprimento de onda. Comprimento de onda dividido pelo período, que é o tempo, tá? Ou então, eu posso multiplicar o comprimento de onda, que é a letra grega lambda, simbolizado pela letra grega lambda, vezes a frequência. Então, há essas duas fórmulas de se calcular a velocidade de propagação de uma onda, ok? Vocês irão utilizar bastante isso aqui no ensino médio. E, finalmente, a gente precisa saber o que são ondas transversais e ondas longitudinais, tá? Vejam só, a onda transversal, cada ponto da corda oscila numa direção que é perpendicular à direção de propagação dos pulsos, ok? Então vejam só, os pontos desse objeto aqui, eles se deslocam verticalmente, como vocês podem ver, para cima e para baixo, perceberam? Isso aqui é uma onda transversal, tá? Já no caso da onda longitudinal, tá? Cada ponto
oscila para frente e para trás. Ó, cada ponto aqui oscila. A onda longitudinal, como vocês podem ver aqui, ó, é para frente e para trás. Estão vendo? Ou seja, a onda transversal, a direção é perpendicular. Perpendicular significa para cima e para baixo. Já na onda longitudinal, o movimento é para frente e para trás, tá? Ok? Mais alguns exemplos para vocês visualizarem, ó. Ó, na onda transversal, o movimento é para cima e para baixo, ó, estão vendo? E na onda longitudinal, é para frente e para trás, ó. Estão vendo? Aqui é a longitudinal. Os pulsos se movimentam para frente e para trás, tá? Já na onda transversal, é para cima e para baixo, ok? Então, aqui tem um exemplo de transversal, ó. Perceba o movimento. E aqui tem um exemplo de longitudinal. Ok, alunos? Então, alunos, essa foi a nossa aula de hoje. Bons estudos e até mais.